Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Jó, que é o livro que nós estamos fazendo a leitura nesse momento. E o livro de Jó tem umas particularidades bastante interessantes para nós. É um livro de 42 capítulos e, pelo que eu já escutei, parece que Jó é o primeiro livro que foi escrito. O primeiro livro bíblico escrito é o livro de Jó. E aí nós vamos tentar situar Jó, e ele vai entrar ali depois do dilúvio, antes de Abraão. Não tem uma data precisa, mas Jó é na época anterior a Abraão. Ele não pode ter sido contemporâneo, ele é logo após o dilúvio, porque no livro tu vai ver que se comenta sobre o dilúvio. E Jó significa, o nome dele é hostilizado, objeto de inimizade. E aqui nós vamos entender, é um livro maravilhoso, nós vamos entender que o sofrimento humano. E Jó, ele é um homem temente a Deus, tu vai ver que o próprio Deus dá testemunho da vida dele, que é um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele é o homem mais próspero e o maior de todos os do Oriente. Não tem outro maior do que ele. E quando ele é um homem que temia a Deus, seus filhos faziam um banquete, ele já se preocupava se eles tivessem amaldiçoado a Deus, tinham feito pecado, e ele já procurava sacrificar a Deus, e ele era um homem temente a Deus. E aí acontece num dia que os filhos de Deus vêm se apresentar diante de Deus, que são os anjos, e Satanás vem junto. E aí Deus pergunta a Satanás de onde ele vem. E eles dizem: eu venho de rodear a terra, de passear por ela. E aí Deus vai cutucar, porque Deus tem um plano já preparado no seu coração. Deus é onisciente, sabe tudo. E Deus diz: tu viu o meu servo Jó? Temente a Deus, não tem outro igual a ele. Na terra não há semelhante. Deus dá um testemunho dentro do diabo, e o diabo entra no jogo e diz: não, mas também tudo que tu faz por Jó, se tu tenha protegido ele, tem cercado ele, tem abençoado tudo, agora se tu estender tua mão sobre ele, ele blasfema de ti contra a tua face. E aí Deus deixa tudo na mão do diabo. E aí Deus diz: só não pode estender a tua mão contra ele. E aí Satanás sai feliz da vida, sai ali, né? Saiu da presença de Deus, tem toda a autoridade. Porque aqui nós temos um ensinamento, quer dizer, perdão, ele não poderia tocar em Jó sem a autorização de Deus. Então, Satanás não é aquele que tem o poder, que ele pode fazer o que ele quiser. Não, as coisas tem que haver permissão de Deus para as coisas acontecer. E se nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e espero que você esteja acompanhando, Apocalipse vai mostrar que as coisas sempre são permitidas e dadas e ordenadas por Deus. Deus é o Senhor do universo todo. E isso nós temos que entender. Às vezes, você dá a entender que o inimigo tem o poder, tem a autoridade. Não, todas as coisas são consentidas e tem que haver autorização de Deus. Outra coisa que é interessante nós bater é que Satanás não é onipresente, embora que as pessoas queiram dar essa qualidade para ele, esse poder ele não é. Então ele está rodeando a terra, mas ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Então ele não pode estar aqui comigo e estar contigo e estar em todo lugar, não. Ele está num lugar só, porque só Deus é onipresente. Agora, o que acontece? Se tu pegar o livro de Apocalipse que nós estamos estudando, no meu entender, no capítulo 9, fala de 200 milhões de cavaleiros, e estudando, você vai ver que são demônios, e Satanás ele levanta 1/3 dos anjos, quando ele faz a sua revolta. E aí tu tem que entender, se os anjos são bilhões de anjos existem, então existe mais de, para mim, no meu entender, mais de 300, 400 milhões de demônios agindo. E aí nós vamos ver que quem está agindo nos lugares são os demônios. Outra interessante, sabe, nós não encontramos na Bíblia nenhuma vez, eu não acho, se tu achar, tu me manda para mim que eu vou aceitar.
Aonde que Jesus expulsou Satanás, o demônio de uma pessoa? Satanás ou o diabo? Sempre Jesus expulsou o demônio. O apóstolo Paulo, quando vai ver, ele expulsa espírito imundo. Mas tu não vê em nenhum momento dizer assim, que o diabo está possuindo uma pessoa e está sendo expulso daquela pessoa. Existe uma situação particular de Judas, que Satanás entra em Judas para entregar Jesus. Aí essa situação. E tem outra situação quando Pedro, ele manda Jesus se amar, que Jesus não pode, tem que se compadecer dele mesmo, que Jesus não vai acontecer nada com Jesus. E aí Jesus diz para trás de mim, Satanás, tu não conheces os planos de Deus. Por quê? Porque esse é o plano, essa é a ideia do diabo, tu tem que pensar em ti. Primeiro é tu, depois tudo bem, depois tu pode até pensar nos outros, mas tu é o primeiro. Então, ali Pedro estava sendo usado por Satanás, colocando Jesus, não, primeiro é tudo, como é que vai ter? Tem que ter compadecido de ti mesmo. Mas eu não acho essa situação bíblica de que o diabo foi expulso da vida de uma pessoa. Que Jesus tem expulsado, sempre Jesus expulsou demônios. Então Satanás não é onipresente. E outra, ele não sabe tudo. Embora que ele tenha conhecimento e ele tenha uma rede de informação tremenda. Mas ele não é onisciente e ele não sabe. Porque se ele soubesse que Jesus a vitória de Jesus ia ser através da cruz, ele não tinha. Ele tinha impedido, ele não tinha entregue Jesus para ser crucificado. Então nós temos aqui ele com a vida de Jó na mão dele. Ele só não podia, Deus só não permitiu tocar em Jó. E aí num dia para outra a vida de Jó virou um terror. Assim pode acontecer na vida de qualquer um de nós. O homem pode estar sentado na mesa, batendo na mesa, achando que pode fazer todas as coisas. No outro dia você foi todo por água abaixo, todos os planos. Surge uma enfermidade, surge um problema. Nós tínhamos aquele presidente da Venezuela que batia, fazia, acontecia, batia, dizia que ia fazer, que ia, se levantava contra tudo e contra todos, puf, onde é que está ele agora? Deus não tem mais. Então o homem pensa que pode e ele não pode. Nós somos como uma sombra que declina e some. Nós temos que pedir misericórdia para Deus. E a tua vida pode mudar do dia para a noite. É uma enfermidade que surge do nada, é um problema financeiro, é um problema no emprego, é um problema com o filho, é um problema na casa, é um casamento desfeito. E aí a tua vida vira de cabeça para baixo, uma descoberta de alguma coisa ruim e deu. Então nós temos que viver pedindo como aquele publicano, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aqui Jó, num dia para outra, a vida dele virou, perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha, mas mesmo assim Jó, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. E qual a diferença? Jesus diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e cumpre. O que acontece? Vai dar tempestade, vai dar o vento, vai dar chuva, vão combater contra a casa, mas a casa vai permanecer. Então existe um falso ensinamento, uma doutrina, ao meu ver, falso e enganoso, é que se tu está vivendo corretamente, está fazendo tudo agradável diante de Deus, tu não vai ter problema, não vai ter dificuldade, tu vai viver no céu já. Não, vai estar no céu aqui hoje, o céu hoje na sua vida. Para mim não é assim, porque aquele que praticava, e ele teve tormenta, teve tempestade. A diferença é que a casa dele está firmada na rocha. É diferente do outro que construiu a casa sobre a areia. Foi o que ouviu e não praticou. Quando deu a tempestade, deu os ventos sobre a sua casa, a casa dele caiu. Então nós temos vários exemplos de homens de Deus que fizeram o que era correto e cederam mal. Pega o exemplo de José. José estava tudo certinho, foi parar primeiro vendido como escravo e depois parou na prisão. Tu pega Ezequias, fez uma revolução espiritual no seu período, e aí recebe de presente uma invasão de Senaqueribe, o rei da Assíria, para destruir o país. Depois pega uma doença incurável que vai morrer. Aí diz, não, mas Deus curou. Claro que Deus curou, mas primeiro ele passou, o problema veio. Então aqui mesma coisa Jó. E Jó ele segue firme em Deus, mas no capítulo 2 o diabo se apresenta de novo perante o Senhor, e aí Deus disse, olha, de onde tu vem? Ele de novo, estou rodeando a terra, estou passeando por ela. E aí Deus, se tu observou meu servo Jó de novo, Deus
Fala com Satanás, ora. Não há semelhante a ele. É íntegro, temente a Deus. E retém a cidade. E tu, mesmo que tu me incitou para que ele fizesse consumir sem causa a lei. Aí Satanás, ó, tudo bem. Mas tu não me deixou tocar na carne dele. Agora, se tu deixar eu tocar na carne dele, e aí, ele tudo quanto tem vai dar pela sua vida. O homem se ama a si mesmo. Tu não deixou tocar na vida dele, claro, enquanto não tocar na vida dele, as outras coisas, ele é o mais importante do mundo. Esse é o pensamento do diabo, que ele coloca muitas vezes para nós. O problema é que tu não deixou tocar na vida dele, agora toca na vida dele, tu vai ver, se ele não ter blasfema contra ti na tua própria face. Então, porque o homem se ama a si mesmo. Então eles não têm que tocar na vida dele, aí Deus permite, e aí sai uma úlcera maligna. E aí Jó, ele começa a ele toma um caco para se raspar, e ele está sentado no meio da cinza, e alguns dizem que a cinza, porque o fogo consumiu a cinza, é uma coisa que não tem problema, que não tem impureza nenhuma, porque o fogo já queimou tudo de ruim. E aqui diz que, eu já vi estudo que diz que ele está como se fosse numa lixeira pública. Você queimava todo o lixo e aí ficava cinza. Então diz que aqui é nesse lugar que ele está assentado. E aí nós temos uma particularidade no capítulo 2, verso 9. Que aí entra a mulher de Jó e diz: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Aí nós vamos ver quando Deus faz a mulher, ele diz: eu vou ter que fazer uma auxiliadora idônea para estar junto contigo. Idônea significa que tem a sua opinião própria, mas é para auxiliar. Ela tem a sua ideia, muitas vezes o homem está pegando o caminho errado, a mulher tem uma ideia diferente, ela não é um cordeirinho que segue de atrás, não, ela tem a sua ideia, mas é para auxiliar, não é para comandar. Porque aí muitas vezes quando a pessoa lê rápido a Bíblia, diz assim, que Deus ia fazer uma auxiliadora idônea. Eu vou te dar um auxiliador idônea de ti. Não, é idônea, não é dona. E a mulher pensa muitas vezes que é auxiliadora idônea do homem, ela quer comandar. Não, ela tem idônea porque ela tem idoneidade, ela tem uma opinião própria. Tem o seu raciocínio normal, mas não é para ser dona, é para auxiliar. Aí aqui, alguns dizem que ela foi auxiliadora do diabo aqui. Ela estava auxiliando Satanás aqui, porque ela já chega. Satanás tinha dito para Deus: olha, tu vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E a mulher já diz: não, já diz para Deus, amaldiçoa Deus e morre. Então, o que o diabo estava querendo e dizendo que Jó ia fazer, a esposa já vem e dá o conselho: faz isso. Então, a mulher aqui está passando por uma situação aqui de ser usada. É complicada essa situação, porque quem sabe pela situação de perder todos os filhos e ter mais sensibilidade, ser mais frágil que o homem, e não quer dizer, quando o apóstolo Pedro diz que a mulher é o vaso mais frágil, e ela está dizendo que a mulher é o vaso mais frágil, mas não está dizendo que o homem é forte, está dizendo que o homem é frágil também, só que a mulher é mais frágil ainda. E quem sabe por tudo que passou da vida, ela já não tem mais papa na língua, ela já está a ponto de matar ou morrer. Então você pode fazer você dá um desconto para essa colocação, de que por ser mais frágil e ter perdido todos os filhos e tudo, a mulher já não tem muita tranquilidade, mas Jó está tranquilo ainda, Jó está firme em Deus. E aqui vamos levantar outra lebre também, outra situação, não é lebre, uma situação. Deus disse que podia tocar em tudo que Jó tinha. Só na vida dele não, na primeira situação. E por que Satanás, quando matou todos os filhos, não levou a esposa junto? Podia ter destruído também todos os filhos e ter matado a esposa, mas a esposa ele não mata. E aí nós podemos dizer, quem sabe, o diabo estava buscando um aliado para usar contra Jó.
E ele pode ter visto alguma debilidade, porque ele não toca na mulher. Ou Deus, porque Deus tinha dito, não, tu pode tocar em tudo que ele tem. Então, tudo que ele tem é até na família, na esposa, nos filhos, em todo mundo. Mas Satanás na mulher não toca. E aí a mulher vai e diz para ele amaldiçoar Deus. E aí, se fosse, foi quase como a situação de Pedro com Jesus. E aí, Jó, ele repreende a mulher. Ele repreende a sua esposa. E ele disse, olha, nós não vamos esperar tudo, receber um bem de Deus e não receberíamos mal. E ele não peca com seus lábios. Então mesmo a esposa incitando e complicando, dizendo, não, o que tu quer? Deus não está nos ajudando, vai se amaldiçoa, é como todo mundo e vamos seguir a vida. Morre, pronto. Acabou tudo. Mas Jó, ele não peca. E aí nós vamos aparecer, a partir do versículo 3, do capítulo 3, já no 2 vai aparecer, os 3 grandes amigos de Jó. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Elifas parece que o nome dele significa Deus é ouro. Bildade é filho de Haddad e Zofar parece que é pequeno pássaro, uma coisa assim. Mais ou menos assim que eu já vi. E eles vêm, quando veem Jó, a situação que Jó está entregue, ele vê que a dor dele é muito grande. E eles não falam palavra nenhuma. No 3, Jó vai amaldiçoar o dia que ele nasceu, e aí tu vai acompanhar aqui, e no 25, no 3, 25, ele vai dizer, o que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Então, Jó, ele tinha medo dessa situação. Ele disse que ele nunca teve tranquilo, nunca sossegou, nem repousou, mas veio sobre ele a perturbação. No capítulo 4 vai aparecer o Elifas, que é Deus é ouro fino. E aí começa já a falar para tentar fortalecer Jó. E ele começa a levantar Jó, tu fortalecer os outros, agora acontece contigo, não te debilita. E eles vão tentando exortar Jó a buscar Deus. E no 5 ainda Elifas segue falando, tem que buscar Deus. O homem nasce para a tribulação, agora eu buscaria Deus, entrega a Deus a tua causa. E Elifas vai dando palavras para Jó, diz, Deus faz a chaga, e ele está tentando confortar Jó. E ele diz que Deus vai livrar o homem da forte, e ele diz que aquele que na velhice tu vai à sepultura como recolhe o feixe do seu trigo, ele está tentando confortar. Mas no 6 Jó começa a justificar as suas queixas. E ele está magoado, ele está sofrendo, e ele começa a mostrar todo o seu sofrimento. E aqui no 6 tem umas passagens que são tremendas, se tu puder ler, escutar. Ele disse assim, no 6:24, ensinai-me e eu me calarei, fazei-me entender em que eu errei. Aí Jó quer saber qual é o seu pecado, o que está acontecendo. E ele vai dizer aqui no 6 que a força dele, qual é a força dele? A força dele não é como a pedra. E ele está sem força. E ele diz, olha, a minha carne não é como cobre, eu tô afundando. No 7 ele vai seguir ainda, levantando a sua queixa. E aí ele vai colocar coisas profundas. Ele fala aqui no versículo no 7, 9, ele diz, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir aí. Ele mata uma crença espírita. E não só espírita, budismo e Krishna e hinduísta. Então essa crença que o homem nasce, daqui a um pouco ele morre, daqui a um pouco ele vem em outro, ou para cumprir uma missão, ou para pagar um karma. Não, ele diz, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. E ele vai sempre colocando essa situação que ele espera o último dia para ele se levantar de novo, mas que ele não está esperando que eu vou descer e vou voltar. Agora ele sempre está dizendo, se ele pecou, ele está esperando que Deus mostre o seu pecado. Mas ele está dizendo, Senhor, agora eu vou me deitar no pó,
E tu vai me buscar de madrugada, eu não vou existir mais. Bildade, no capítulo 8, o Bildade, o filho de Haddad, vai falar. E aí ele começa a explicar para Jó, se os teus filhos pecaram, Deus lançou a mão na sua transgressão. E aí ele vai explicando Jó que é normal isso de acontecer. Agora tem que sempre buscando o quê? Busca Deus, pede misericórdia. E aí eles começam a levantar os problemas, não, se tu for puro e reto. Aí você começa a levantar que eles estão achando que Jó tem problema. E aí eles, cresce o junco sem lodo, isso é normal, a provação é normal. Mas agora tem que ver o quê? Eles começam a levantar, Deus não vai rejeitar o reto. Então eles começam a colocar problema para Jó. No capítulo 9, Jó vai confessar a justiça de Deus. E ele vai vendo que Deus está cercando ainda, que ele não tem condição nem se ele fosse justo de se apresentar diante de Deus. E no 10, Jó vai colocar e vai pedir alívio à sua miséria. E ele diz no 2 algo tremendo, por isso que é interessante que tu leia, que tu pare. Ele vai dizer, não me condenes, faze-me saber, por que contendes comigo? Depois no 9 eles peçam que te lembres que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Então ele está mostrando a Deus que ele não tem condição e ele quer entender o que está acontecendo, ele não sabe. No 11 Zofar vai aparecer o pequeno pássaro repreendendo Jó. Ele vai acusar Jó. Ele diz que as mentiras de Jó vão ser caladas, ele já começa a chamar Jó de mentiroso. Ele vai fazendo a acusação. E que Deus está dando menos do que a iniquidade de Jó merece. E ele está sempre acusando, se tem iniquidade, lança fora de ti. Não deixa abater a justiça nas tuas tendas. No capítulo 12, quando Jó se sente atacado por Zofar, ele começa a se defender. E ele começa a se defender, e ele começa a mostrar a situação dele. Para o que estão tranquilo, o que está pronto de vacilar é tocha desprezível. Então ele vai começar a se defender. No 13 ele continua a sua defesa, e aqui tem uma passagem maravilhosa, que tu anota e risca, a minha Bíblia é toda riscada, no 13:15, assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Aqui Jó faz uma declaração de fé tremenda. Ele está dizendo, ainda que Deus me mate, eu vou esperar nele. Eu estou esperando nele. Eu vou defender os meus caminhos. Então, assim, Jó está esperando em Deus. De todo jeito ele pede para Deus, chame, eu vou responder, ou tu fala e eu te respondo. E aqui no 23 diz, quantas culpas e pecado tenho eu? E ele pede para Deus, notifica a minha transgressão e o meu pecado. No 14 ele fala sobre a brevidade da vida humana. E ele sempre vai colocando as coisas diante de Deus. E ele diz, olha, o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem descansará do seu sono. Pega o 14:12 de novo, aqui é uma paulada na reencarnação. E nessa crença que nós estamos evoluindo. Nós vamos evoluindo, não, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos santificados em Cristo, no nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele, quando ele fala aqui no 14:12, ele diz, o homem se deita e não se levanta mais, não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará. Então ele não está numa fila esperando para voltar de novo. No 14 diz assim, morrendo o homem, porventura tornará a viver. Não tem. Então o que Jó está explicando assim, não, aí só quando acabar tudo o homem vai se levantar para o julgamento final. Então Jó lá no início, nos primórdios, já sabia que o homem morreu, acabou, agora é só esperar o juízo, só um dia para se levantar, quando não tiver mais céu e terra, todo mundo vai ser julgado. É isso que Jó
está explicando, não tem como reencarnar. E quando você fala em encarnação, você fala que Jesus encarnou, o verbo você fica, porque ele já existia, agora nós não existíamos antes, nós somos seres criados, nós somos criatura, então nós não encarnamos, nós nascemos, e a Bíblia não fala em nenhuma, morreu, e fulano desencarnou, não, fulano morreu, ele não desencarnou porque ele nunca encarnou em nada, o único que encarnou foi o Senhor Jesus Cristo, porque ele já é pré-existente. No 15, Elifas, ele começa a acusar Jó, também Zofar, já tinha começado a atacar, agora Elifas toca a vez do Elifas, e Elifas já começa a mostrar, a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. Depois ele faz uma declaração no 15:11, diz assim, a suave palavra que te dirigi. Eles estavam atacando Jó de tudo que é jeito, mas não são palavras suaves. No capítulo 16, Jó, ele acusa os seus amigos porque não falta para eles o que? Misericórdia, eles não estão se colocando no lugar de Jó. E aí no 16:19 ele diz, a minha testemunha está no céu. E isso é interessante, nossa testemunha está no céu, nosso testemunho é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. No 17, ele continua, e ele pede a Deus no 17, um fiador, e o nosso fiador é ele, a quem há que me dê a mão. Nós temos hoje o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso fiador para com Deus, é ele que responde por nós diante do Senhor. No 18 surge humildade. Pequeno pássaro, ele começa a atacar e acusar Jó de presunção, de ser impaciente. E ele diz, não, tu está nos tratando como animais. E ele começa também a atacar Jó. O áudio, ele deu uma parada, eu não sei aonde ele parou, mas eu estava emocionado aqui no livro de Jó. Eu não sei agora onde ele parou, mas eu vou seguir aqui no 32. Surge Eliú, e do 32 ao 37, Eliú vai falar, ele não quer condenar Jó, mas ele quer mostrar Jó a grandeza de Deus, ele quer procurar entender Jó, mas em nenhum momento ele quer se levantar contra Jó. Do 38 ao 42, Deus vai se manifestar e vai falar com Jó, e aqui no 40 nós temos algo maravilhoso. Quando Jó no 42:4 ele diz, eu sou ouvi, o que te responderei eu? A minha mão ponho na boca, uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Deus, ele começa a mostrar para Jó a sua grandeza, e no 42, no versículo 2, Jó reconhece que Deus tudo pode, que os propósitos de Deus não podem ser impedidos, e ele declara no 42:5, antes eu ouvia, com meus ouvidos eu ouvi falar de ti, agora meus olhos te veem. Ele conhece a Deus pessoalmente. E aí Deus também no 42, Deus vai condenar os amigos de Jó pelo que eles falaram, porque não falaram as coisas corretas, e a ira de Deus se acende contra eles, e eles vão ter que pedir, e eles vão ter que ir a Jó, para que Jó ore por eles, para que eles venham, a ira de Deus venha passar, e Deus venha aceitar as suas vidas. Agora, no 42:10, é interessante que Deus vira o cativeiro de Jó. E quando Deus vira? Quando ele ora pelos seus amigos. Então, muitas vezes nós temos o costume de orar por nós, e é um egoísmo total. Mas aqui nós vamos ver que as coisas de Jó, a vida dele muda quando ele ora pelos seus amigos. Então é interessante que nós também temos no nosso coração sempre primeiro orar pelos outros. E fazer orações por todos os homens, porque isso é agradável diante de Deus. E no 42 nós vamos ver que Deus dobra tudo que Jó tinha antes, ele ganha em dobro. E aqui nós vamos ter uma particularidade interessante. Todo o gado ele dobra, toda o gado, as ovelhas, os jumentos, tudo Jó tem em dobro. E aí se tu pegar no capítulo 1, Jó tinha 10 filhos. Bom, se Deus está dobrando tudo, quantos filhos Jó tem que ter agora? Aí, se nós não pensar muito, nós vamos dizer, bom, se Deus tem que dobrou o número de ovelhas, ele tinha antes, vamos ver aqui as ovelhas.
ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, agora tem 6.000. Ele tinha 500 juntas de boi, agora tem 1.000. Ele tinha 500 jumentas, agora tem 1.000. Deus dobrou. E ele tinha 10 filhos. Quantos filhos ele tem que ter agora? Aí, se nós não parar para pensar, nós vamos dizer, bom, se ele tinha 10 filhos, Deus está dobrando, ele vai ter que ter 20 agora. Mas ele tem 10 filhos só. E aí, 7 filhos, 3 filhas, que nem ele tinha lá no capítulo 1. Opa, por que ele não tem 20? Por que ele não tem 20 filhos, se ele tinha 10? Porque os animais morreram e deixaram de existir. Mas os filhos não, os filhos estão no Senhor. Então ele dobrou o número de filhos. Ele tem 20 filhos agora, só que 20 filhos, 10 estão com o Senhor e 10 estão com ele. Então foi dobrado o número de filhos também, porque os filhos continuam vivos na presença de Deus. Então essa é a diferença, que muita gente fala, pô, mas ele tinha, Deus dobrou todos os animais, mas os filhos deu só 10. Claro, porque os outros 10 ainda continuam vivos. Então Jó teve 20 filhos. E eu espero que tu seja abençoado, descobrindo que Jó morreu velho e farto de dias. Que esse áudio seja abençoado. E que tem um momento que o áudio trancou, que depois eu vou escutar, ver o que houve. E eu nem sei onde parou, mas que não tenha dado problema para que tu entenda a mensagem. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela paciência de Jó diante da tribulação, que nós não temos, mas que o Senhor nos dê um pouco dessa paciência em Cristo Jesus, nós pedimos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz para Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.